Fala turminha, um prazer ter todos vocês aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turminha, a nossa aula de hoje é de matemática, onde nós vamos continuar resolvendo as atividades do material de apoio. Na aula de hoje nós vamos resolver as questões da página 125 e também da página de número 126, onde nós vamos continuar falando sobre os sólidos geométricos, sobre geometria. Tudo bem, turma? Então você já sabe, para nós continuarmos a nossa aula é necessário que você vá correndo buscar o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha, pois chegou a hora da correção. Muito bem, turma. Então, na página de número 125, nós temos aqui a questão de número 7, que vai nos pedir o seguinte. Observe as figuras que representam sólidos geométricos. Muito bem, turma. Nós já tivemos uma aulinha sobre geometria, sobre sólidos geométricos, e nós vimos que os sólidos geométricos são aquelas figuras que possuem 3 dimensões. Ou seja, nós temos a noção de altura, de largura e também de comprimento. Nós temos a noção de profundidade. Os sólidos geométricos se diferem das figuras planas justamente por isso, pois as figuras planas possuem apenas 2 dimensões, possuem apenas 2 medidas, que é a altura e também o comprimento. Então nós precisamos aqui observar essas figuras e em seguida responder as nossas questões. Muito bem, então vamos começar aqui pela letrinha A, que vai nos pedir o seguinte. Pinte os sólidos que têm apenas superfícies planas. Muito bem, turma. Então, qual dessas figuras geométricas aqui, qual desses sólidos geométricos possui apenas superfícies planas? Turma, nós temos aqui este primeiro sólido que é um cubo. E nós já vimos que o cubo possui sim todas as suas superfícies planas, pois eles são poliedros, e os poliedros são justamente essas figuras que possuem todos os seus lados, todas as suas faces, todas as suas superfícies planas, ou seja, todas elas são retas. E nós temos aqui o cubo que é classificado como um poliedro, portanto ele tem sim todas as suas superfícies planas. Então nós podemos pintar essa figura. Então aqui nós vamos pintar o cubo bem bonitinho. Vamos pintar ele aqui de um jeito que vai ficar bem bonito. Bonito não tá ficando, mas enfim. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui. Prontinho, assim tá perfeito. Agora vamos ver mais uma figura. Aqui, turma, nós temos uma esfera. A esfera não tem nenhuma superfície plana, portanto nós não podemos pintar esta figura. Depois nós temos aqui, turma, um cilindro. E nós também não podemos pintar o cilindro, pois a letra A nos pede para pintar os sólidos que têm apenas superfícies planas. E nós sabemos que o cilindro possui 2 superfícies planas, retas, porém ele possui também uma face e uma superfície que é curva. Então nós não podemos pintar o cilindro. Nós temos aqui, turma, o paralelepípedo. O paralelepípedo é um prisma e ele possui sim todas as suas superfícies planas, todas elas são retas, portanto nós podemos pintar também esta figura. Vamos pintar aqui bem bonitinho, de amarelo. Agora aqui a parte de cima, prontinho. E por fim nós temos aqui a última figura, que é um cone. Turma, nós temos que pintar o cone ou não? Exatamente, nós não podemos pintar o cone, pois o cone não tem apenas superfícies planas. Nós sabemos que o cone possui uma superfície que é reta, que é a sua base, porém ele possui também uma superfície que é curva, portanto nós não podemos pintar o cone. Então vamos agora para a letra B, que vai nos pedir o seguinte. Assinale com X o sólido que tem apenas superfícies curvas. Turma, nós acabamos de ver anteriormente que o sólido que possui apenas superfícies curvas é este daqui, ó, é a esfera. Então aqui nós podemos colocar um xizinho. Nós encontramos qual que é este sólido. Muito bem, então agora vamos para a questão de número 8, que vai nos pedir o seguinte. Observe as figuras geométricas e escreva o número correspondente. Turma, nós temos aqui algumas figuras geométricas que são figuras planas, pois possuem apenas 2 dimensões, largura e comprimento. Então nós precisamos colocar aqui o número onde se encontra o nome de cada uma dessas figuras. Muito bem, nós temos aqui a primeira figura, que é o círculo.
Nós temos aqui então o círculo como sendo o número 4, portanto aqui nós podemos colocar sim o número 4. Nós temos aqui, turma, um retângulo. O retângulo é este daqui, ó. Nós temos aqui escrito retângulo e é o número 3, portanto aqui nós colocamos o número 3. Aqui nós temos um quadrado, então nós temos que ver o quadrado, qual que é o seu número, e nós vemos que é o número 2, então portanto aqui nós podemos colocar também o número 2. E só nos restou aqui o número 1. O número 1 é o triângulo, que é justamente a última figura que nos restou. Então aqui nós podemos colocar o número 1. Essa atividade foi bem simples, né, turma? Foi bem facinha. Então agora nós podemos ir para a próxima questão, que é a questão de número 9, que vai nos pedir o seguinte: coloque na reta numérica os seguintes números. Muito bem, turma. Então nós temos aqui uma reta numérica, que é uma reta que possui números. E nós precisamos colocar cada um desses números que se encontram aqui em cima dentro dessa reta numérica no seu devido lugar. Muito bem, então o primeiro número que nós temos aqui, ó, é o número 7. Então, turma, é bem simples. Se nós temos aqui o número 5, nós sabemos que aqui ao lado nós vamos ter o número 6. E logo depois nós teremos, seguindo a numeração, o número 7. Então nós sabemos que o número 7 vai se encontrar aqui nessa posição. Então agora nós vamos pegar o número 10. Turma, nós sabemos que o número 7 se encontra aqui. Então logo aqui ao lado, nesse próximo risquinho, nós vamos ter o número 8. Depois nós vamos ter o número 9. E em seguida nós vamos ter aqui o número 10. Então aqui nós podemos colocar também o número 10. Logo depois nós temos aqui o número 14. E como que nós podemos pensar aqui, turma? Ó, nós vemos aqui o número 15. Nós sabemos que o número 15 vem depois do 14. Nós sabemos que o 15 é sucessor do número 14. Então nós sabemos que o número 14 vai ficar bem aqui na frente do número 15. Então aqui nós podemos colocar este número, o número 14. Depois nós temos aqui, ó, o número 20. Muito bem, turma, aqui nós temos o 22, então antes do 22, o antecessor do 22 é o número 21. E antes do número 21, o seu antecessor é o número 20. Portanto, aqui nessa retinha, nós vamos colocar o número 20. E por fim, nós temos aqui o número 25. O número 25 vai ficar exatamente aqui nesta última posição, pois aqui nós temos o 22, depois nós vamos ter o 23, depois o 24 e por fim nós vamos ter o número 25. Então assim nós podemos ir para a próxima página, que é a página de número 126, onde nós temos aqui, turma, a questão de número 10, que vai nos pedir o seguinte: reproduza no geoplano as figuras geometricamente iguais às que estão representadas abaixo. Então, turma, nós temos aqui um geoplano, onde nós já temos algumas figuras geométricas aqui desenhadas. Então, nós precisamos desenhar essas figuras geométricas. Aqui nós temos um quadrado, então nós precisamos também fazer aqui um quadrado, podendo inclusive aumentar a sua proporção. Então, nós vamos fazer aqui um quadrado. Vamos utilizar aqui, ó, 4 quadradinhos. Então, nós precisamos também usar aqui mais 4 quadradinhos. Prontinho. E agora aqui mais 4 quadradinhos para poder ficar reto, pois o quadrado possui todos os seus lados iguais. Então aqui nós temos um quadrado. Aqui, turma, nós temos um retângulo. Então nós podemos também fazer um retângulo, só que usando 3 quadradinhos. Então nós podemos usar aqui. Aqui também. Aqui nós também temos que usar 3. E assim nós fazemos também um retângulo. E por fim, nós temos aqui um triângulo. Nós podemos fazer também um triângulo. Ó, aqui nós usamos um quadradinho, 2 quadradinhos e 3 quadradinhos. Vamos usar 5 quadradinhos. Será que tem espaço para isso? Não, vamos usar 4 quadradinhos. Aqui, ó, 4 quadradinhos. Prontinho. Então nós vamos pegar aqui agora e vamos fazer assim. Opa, ficou meio tortinho, mas tá bom. Vamos deixar assim. E agora nós vamos puxar aqui, ó. Prontinho. Assim nós fizemos o nosso triângulo. Esse triângulo ficou meio feio, mas é por causa aqui do computador que fica difícil de fazer. Então assim nós encerramos a questão de número 11. E nós podemos passar para a questão de número
Aliás, nós encerramos a questão de número 10 e nós podemos passar para a questão de número 11, que vai nos pedir o seguinte. Observe as figuras. Então, nós temos aqui a figura A e também a figura B. Então, nós precisamos observar essa figura e responder aqui a letrinha A, que vai nos perguntar o seguinte. Quantos lados e quantas vértices tem cada figura? E turma, nós vimos nas nossas aulas o que são lados e também o que são vértices. Nós vimos que o triângulo possui 3 lados, pois ele tem este primeiro lado, este segundo lado e este terceiro lado. Então, na figura A, nós sabemos que ele possui 3 lados. E nós também vimos na nossa aula o que são vértices. E as vértices são cada um daqueles pontinhos de encontro entre os lados. Então, por exemplo, nós temos aqui na figura A este primeiro pontinho, este segundo pontinho e este terceiro pontinho. Vamos apagar este daqui para não atrapalhar. Então, nós temos aqui 3 pontinhos, que é o ponto de encontro entre cada um dos lados que formam o triângulo. Portanto, nós temos aqui 3 vértices na figura A. Depois nós temos aqui, turma, a figura B. A figura B possui um lado, 2 lados, 3 lados e 4 lados. Então aqui nós podemos preencher com o número 4. E ela possui, vamos contar, uma vértice, 2 vértices, 3 vértices e 4 vértices. Portanto, nós temos aqui na figura B 4 vértices. Bem facinho, bem tranquilo, né, turma? Então assim nós podemos ir para a nossa última questão, que é a questão de número 12, que vai nos pedir o seguinte. Observe a figura ao lado. Letra A. Em qual posição está a roda da frente do carro? Bem facinho, né, turma? Nós temos aqui na vertical, em pé, estes números, que são os números que vão de 1 até o número 7. E aqui, deitado, na horizontal, nós temos as letras, que vai da letra A até a letra I. Então, nós precisamos identificar qual que é o quadradinho, quais são as coordenadas onde se encontra aqui a roda da frente do carro. A roda da frente do carro se encontra aqui. Nós vemos, turma, que essa parte aqui se encontra na região do número 2 e também na direção da letra D. Portanto, dentro desse planinho cartesiano aqui, nós sabemos que ele se encontra, a roda da frente do carro se encontra na posição 2D. Bem tranquilo, bem facinho as atividades que nós fizemos sobre sólidos geométricos, sobre geometria. Tudo bem, turma? Então assim nós vamos encerrando a nossa aula de hoje e nós nos encontramos em uma próxima oportunidade. Eu desejo a todos vocês bons estudos e até lá!